Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e sejam todos bem-vindas e bem-vindos a esse nosso vídeo em que falaremos sobre um tema muito atual, no entanto pouco refletido, que é a inteligência artificial. Nós tentaremos ler a inteligência artificial a partir de uma abordagem filosófica. É um tema muito difícil, né? Haja vista que é novo, recente, e também porque ainda nós não temos tratados filosóficos sobre esse tema. Talvez aqui no nosso CEP nós façamos um tratado ou ao menos um curso só sobre inteligência artificial e filosofia. Esse nosso vídeo, ele faz parte de uma série de vídeos em que estamos preparando. Nós estamos dando aquelas matérias iniciais, aquelas matérias pré-aula do nosso curso, em que eu, juntamente com minha amada e querida professora Isabel Petralha, trabalharemos os filósofos que influenciaram Edgar Morin. Então deixarei aqui nas descrições do vídeo e também nos comentários como você pode se inscrever, a ementa do curso para você ver como nós iremos trabalhar. O que que nós queremos nesse curso? Nós queremos perceber a forma como Edgar Morin ele aprendeu com os filósofos. Por quê? Porque hoje, como nós iremos ver no nosso curso, vai ter uma forma de aprendizado via inteligência artificial, uma forma de aprendizado que já está em curso atualmente. Então, o que será que tem de diferente dessa forma de aprendizado, dessa forma de ensino via inteligência artificial, de uma forma de conhecimento baseada no ato de filosofar? Para tal, nós iremos ver como Edgar Morin ele aprendeu a filosofar com os filósofos. Então venha comigo para esse nosso novo vídeo em que os assuntos são vários. Bom, o termo inteligência artificial, né, como eu havia dito, ele é recente, ele surge em 1956, nessa reunião dos Estados Unidos, em que foi cunhado esse termo, né? Até então já havia algumas reflexões da área da robótica, da informática, mas não havia o termo inteligência artificial. E o que seria essa inteligência artificial, né? Seria a capacidade de criarmos máquinas, computadores que tivessem a capacidade de pensar, que fossem inteligentes, né? Mais ou menos como nós, seres humanos, né? Então elas desenvolveriam tarefas de forma inteligente, ou seja, uma inteligência não humana, né? Existem alguns tipos de inteligência artificial. Então, há, por exemplo, a primeira delas, que é a inteligência artificial fraca, ou inteligência artificial estreita, conhecida pela sigla ANI, né? O que seria essa primeira forma de inteligência artificial? É aquela inteligência artificial que faz apenas uma tarefa. Ela tem apenas um objetivo. Ela é treinada para uma função. Então, por exemplo, jogar xadrez, né? Nessa primeira imagem, nós temos a primeira vitória da máquina, né, sobre o campeão mundial de xadrez. Então, foi uma máquina que foi treinada para vencer no xadrez. Depois, a segunda imagem, nós temos Watson, né, da IBM, que é um computador que ele ajuda os médicos nos seus diagnósticos. Ele ajuda os médicos nos diagnósticos, em especial do câncer, né? E nós vemos que o Watson ele tem um acerto maior do que
os acertos humanos. Nós também temos, na maioria das redes sociais, dos aplicativos que nós usamos, né? Facebook, o Netflix, o próprio Google. Então, você pode ver que no Google ele sempre vai indicar vídeos que são do seu interesse. Então é raro um vídeo que sai do seu interesse. Isso é por causa de uma inteligência artificial. Que inteligência artificial? Que é essa inteligência artificial fraca ou inteligência artificial estreita. Nós temos uma nova forma de inteligência artificial que ainda ela não surgiu, né? Que seria a inteligência artificial geral, a AGI, ou inteligência artificial forte. O que seria essa inteligência artificial forte? Se a fraca ou estreita faz apenas uma função, essa forte ela faria várias funções, né? Ela teria a capacidade de simular várias funções conforme nós, seres humanos, nós temos essa capacidade, né? Nós conseguimos falar, nós conseguimos escrever, nós conseguimos ensinar, nós conseguimos cozinhar. Então, essa inteligência artificial, ela teria essa capacidade parecida conosco, né? Também se fala de uma superinteligência artificial, né? Essa superinteligência artificial, ela superaria nós humanos em todas as funções, né? As duas ainda elas estão mais no campo da ficção científica, né? Mas a inteligência artificial fraca ou estreita nós já vivemos e muito dentro dessa tecnologia. Bom, aqui eu vos trago uma definição sobre a maêutica socrática criado por uma inteligência artificial, o chat GPT, né? Eu pedi para o chat GPT para ele definir a maêutica socrática, porque eu fiz esse pedido, porque no vídeo passado desse canal eu falei sobre Sócrates e sua maêutica socrática. Então, vamos ver a resposta que o GPT ele deu. A maêutica socrática é um método de questionamento filosófico desenvolvido por Sócrates. Legal. Um filósofo grego do século V antes de Cristo. O termo maêutica vem do grego antigo e significa parto ou dar à luz. Sim, tá? Lembre, se alguém assistiu o vídeo, nós falamos sobre isso, né? O Sócrates, a mãe do Sócrates era uma parteira, então Sócrates ele se considerava um parteiro de ideias. Sócrates usava a maêutica como uma forma de ajudar as pessoas a descobrirem a verdade por si mesma. Sim, para Sócrates a verdade estava dentro de cada um, em vez de simplesmente ensinar-lhes conhecimento. Bom, encerrando aqui, né? Ele fala mais um pouquinho, mas para não ficar tão cansativo, olha só, essa versão que a inteligência artificial ela deu, ela está boa, tá? Ela está uma resposta que um aluno bom meu do ensino médio ele daria. Talvez poderia ter um pouco mais de, como fala, reflexão filosófica, tal, mas ela é uma resposta boa, tá? Talvez muitos professores não consigam ampliar essa resposta. Talvez essa resposta ela esteja na média do que a maioria das pessoas entendem por maêutica socrática. Mas só que nós temos que pensar que essa forma de inteligência, que é a inteligência generativa, né? Ou seja, aquela inteligência que gera conteúdo, ela está no seu começo. O chat GPT, ele é muito bebê ainda, né? E ele já consegue nos dar esta resposta. Qual será o futuro, né? Porque a tecnologia ela está desenvolvendo de uma maneira muito rápida. Então, como ficará nós da educação diante
dessa inteligência artificial que consegue gerar conteúdo. Ampliando um pouquinho a reflexão, acima, né, nós temos um site ou um aplicativo que gera vídeos. Então, vamos imaginar assim: se eu pego aquela resposta que o chat GPT me deu e insiro essas informações nesse site ou nesse aplicativo que é gerador de vídeos, ele vai fazer um vídeo em que explicará o que é a maêutica socrática. Qual é a diferença desse vídeo produzido por esse site e o vídeo produzido por esse professor que vos fala? Talvez, daqui uns 2, 3 anos, o primeiro, que é aquele produzido pela inteligência artificial, ele não terá nenhuma falha conceitual. E o segundo? Talvez sim. Tá? Talvez o professor, naquela ânsia de explicar, né, naquela vontade de querer fazer um vídeo bom, que é muito difícil, né, dar aula online, né? Nós somos formados em sala de aula, né? Mas talvez o vídeo da IA será melhor do que o vídeo do professor. Talvez, uma probabilidade, né? E qual que será o futuro da educação? Qual será o futuro de nós, professores, tendo uma inteligência artificial que pode explicar para os nossos alunos aquilo que nós gastamos tanto tempo para aprender? Ah, isso é coisa de fração de segundo, né? Então, olha só, diante disso, qual é o papel da educação agora? Para que serve nós, professores, nesse mundo de inteligência artificial? Vou especular mais um pouquinho, tá? Vamos imaginar que a inteligência artificial, ela também se torne melhor do que nós em outras funções, né? Não só a de professor, mas que ela seja melhor do que nós na medicina, na engenharia, na própria computação. Então, por exemplo, esses grandes sites de tecnologia, né? Google, o site que criou, a empresa, desculpa, que criou o chat GPT, eles fizeram demissões em massa. Por quê? Porque a própria inteligência artificial, ela já por si só, ela já está pegando empregos que eram de outras pessoas. O que nós iremos fazer? Nós seremos novos neoluditas. Ah, novos neoluditas é bom, né? Nós seremos neoluditas, né? O que significa neoluditas? Novo luditas, né? Quem eram os luditas? Os luditas eram aqueles que quebraram máquinas no início do século XIX, né? Eles acreditavam que as máquinas tirariam o emprego, né? Bom, aí tem uma grande reflexão, né? Especial de pensadores da época, que o problema não eram as máquinas, e sim a forma como essas máquinas elas eram utilizadas. Mas aqui ainda fica uma reflexão. Se não tiver mais emprego de professor, se não tiver mais emprego de programador, se não tiver mais emprego de Uber, porque o carro ele vai dirigir sozinho por inteligência artificial, qual será o nosso futuro? Qual será o nosso papel? Olha só como que esse vídeo é importante e como que as nossas reflexões aqui, elas podem nos dar uma luz de um novo mundo, um novo pensar. Como que eu irei tentar responder a essas questões? Eu irei fazer um paralelismo com o nascimento da filosofia na Grécia. Por que eu ressalto na Grécia, né? Porque a filosofia ela nasce na África, mas os gregos vão beber na África. Para quem quiser aprofundar um pouco no assunto, né, eu sugiro os trabalhos do professor Renato Nogueira, né, professor da
o FRJ, ele fala muito bem, explora esse tema, né? Mas aqui eu pegarei apenas a Grécia e irei fazer esses paralelismos, né? Por quê? Porque ainda não há um objeto empírico, né? Ainda tem professores em sala de aula. Você que está assistindo, muito provavelmente é professor, ou você tem filhos que estão estudando com professores humanos ainda, né? Ainda nós temos engenheiros, nós temos Ubers, nós temos médicos, né? Ainda nós não fomos totalmente substituídos. Pode ser que nunca seremos. Agora, uma coisa é certa, que o nosso mundo daqui 10 anos ele será muito diferente. Então, nós iremos tentar descobrir como os gregos eles modificaram o seu modo de pensar e de agir a partir do surgimento da filosofia, como era antes da filosofia e o que vem depois da filosofia. Isso, gente, é uma tentativa de fazer um resgate do ato de filosofar, tá? Porque nós iremos ver que na nossa sociedade a filosofia ela é cada vez mais deixada de lado. E haja visto também que não tem ainda esse objeto empírico que, vamos falar, dá para a gente fazer uma investigação científica sobre tal. Então vamos especular, vamos fazer igual os renascentistas. O que, que os renascentistas fizeram? Eles voltaram seus olhares para a cultura helênica, né? Bom, e aqui eu coloco uma pergunta, que a princípio pode parecer uma pergunta descabida. Escreva lá nos vídeos. Você já parou para pensar? Existe alguma semelhança entre os deuses? Esses deuses aqui eu escrevo com letra minúscula, então não estou falando do Deus, tá? Não estou fazendo uma reflexão teológica. Talvez algum dia eu e meu amigo Elvis nós façamos aqui no canal um vídeo sobre teologia complexa, né? Nesse momento não, eu estou fazendo uma leitura filosófica, antropológica sobre os deuses, deuses com letra minúscula, né? Então, qual é a relação, tá, que existe entre os deuses e a IA? Qual é a relação que existe entre os deuses e os algoritmos? Existe semelhança entre eles? Existe diferenças entre eles? Como que eles produzem, reproduzem e propagam a verdade? Então, ao analisarmos isso, talvez nós tenhamos alguma resposta para nós, algum caminho que pode ser traçado, né? Lembrando que todo o caminho se faz ao caminhar, mas talvez nós consigamos encontrar alguma luz para iniciarmos esse caminho. O Edgar Morin ele vai falar sobre como que a sociedade antiga ela mantinha o conhecimento. Então, essa citação eu tiro do livro O Método 4, de Edgar Morin, que nós do CEP também já fizemos um curso inteirinho sobre o método, né? Você pode acessar o nosso site para ver o curso. Então, leiamos Edgar Morin. Nesse sentido, poder-se-ia dizer, metaforicamente, que a cultura de uma sociedade é como uma espécie de megacomputador. Então, o que o Morin ele está dizendo? Ele está dizendo que a cultura, ou seja, as leis, as normas, os conhecimentos de uma sociedade era como se fosse um megacomputador complexo que memoriza todos os dados cognitivos e portadora quase programas, prescreve as normas práticas, éticas, políticas dessa sociedade. Então, o que o Morin ele está dizendo? Que se nós olharmos a cultura, tanto a nossa, mas em especial
dos nossos antepassados, nós iremos ver que era como se fosse uma espécie de computador, ou seja, lá está presente, né, todo o conhecimento humano, as regras, as normas, etc. Esses conhecimentos, eles estavam presentes na antiguidade nos deuses. Ou seja, o conhecimento estava nas nuvens, numa realidade é, metafísica, desculpa, numa realidade além dessa nossa realidade. Então, para nós obtermos esse conhecimento na antiguidade, nós tínhamos que voltar os nossos olhos, a nossa atenção às nuvens. E, interessantemente, onde que está o conhecimento hoje? Ele está nas nuvens. Se você está comigo ainda nesse vídeo, espero que sim. De onde que você está tirando esse conhecimento? Das nuvens. No caso, de uma plataforma específica, mas esse conhecimento, ele está longe de você, tá? Você está trazendo esse conhecimento das nuvens e vendo-o no seu celular, no seu computador, etc. Então, no passado, onde que estava o conhecimento? Junto aos deuses, lá no Monte Olimpo, né? E hoje, esse conhecimento se faz presente nessas nuvens tecnológicas. Esses conhecimentos, eles eram tidos e repassados de forma oral. Então, imagina assim, todo o conhecimento ético, cultural, as normas, as leis, os saberes, isso era repassado de pessoa para pessoa. E o poeta Rapsodio, era aquele que recebia essa mensagem das nuvens ou das musas, que eram aquelas que faziam a ponte entre os deuses e o homem, e eles transmitiam às pessoas, né, através de canções. Então aqui nós temos os dois maiores poetas da Grécia Antiga, Homero e Hesíodo. Onde que estava o conhecimento antes? Estava nas nuvens, no Olimpo. Eles traziam esse conhecimento para a humanidade e revelavam esse conhecimento, essas verdades eternas. E hoje, aqui eu roubei um slide da querida Priscila Gonçalves, né, que tem um vídeo aqui no nosso canal do CEP Edgar Morin. O conhecimento, ele sai do seu PC, do seu celular, vai para um roteador, que do roteador ele vai para um provedor, que passa por cabos, né, esses cabos subterrâneos, né, aprendi com a Priscila, que vai para o servidor, que vai para a página e volta para você. Olha só, existe o conhecimento que sai de você, ele vai para um servidor, depois ele volta para você e agora você está vendo esse vídeo aqui. Onde que está armazenado o conhecimento da humanidade hoje? Nos superes computadores, imensos computadores com alta capacidade de reflexão. Todo o conhecimento da humanidade, para Edgar Morin, é uma espécie de mega computador. No passado, esses megacomputadores, eles estavam presentes onde? Nos deuses. Os deuses, eles mantinham aquele conhecimento. E hoje, onde que está sendo armazenado? Nos supercomputadores. Em um determinado momento da história, isso estava na mente das pessoas. E agora não. Agora ele está no espaço físico, que é os computadores. Fazendo esse paralelo, como se constrói um mito, né? Isso é interessante. Aqui eu gostaria de descrever para vocês um mito que eu ouvi no interior do Brasil. Esse mito, ele fala de um monstro. Então, esse monstro,
ele aparecia em rios, em lagos, perto de regiões de garimpo. Então, o que que esse monstro fazia? Primeiro, ele tinha olhos vermelhos, ele tinha uma aparência monstruosa de peixe. Ele pegava as meninas e as estupravam. E após estuprá-las, ou ele as matavam, e afogando-as no rio, ou após o estupro, as meninas engravidavam. Olha só, gente, olha que coisa interessante. Primeira coisa, um mito, ele nunca é uma mentira, ao contrário, tá? Um mito, ele é uma construção que envolve várias pessoas, vários sentimentos, várias histórias que vão se juntando e vão formando uma narrativa. Ah, o mito também ele vai variar de lugar para lugar, tá? Ele nunca vai ser uma coisa estática. Mas vamos imaginar uma menina que é abusada, né? Isso é um dos eventos mais tristes da humanidade, né? É algo terrível, algo que acaba com a pessoa. Essa pessoa, ela pode chegar em casa e ela pode contar ao pai ou à mãe, né? Quem fez isso? Foi um monstro, tá? Olho vermelho, tá? Pode ser que esse olho vermelho seja por causa de alcoolismo ou outra droga. Esse homem tinha uma aparência terrível, ele tinha um fedor, tá? Essa história, ela começa a ganhar vida. Só vai virar mito, só vai ganhar vida se isso for algo que outras pessoas compartilham. Então, se outras pessoas também foram abusadas, se outras pessoas elas também têm esse medo, esse mito ele vai construindo. E esse ser terrível, ele vai sendo formado. Isso é verdade ou mentira? Depende. Empiricamente, não. Mas mitologicamente, sim. E ele traz uma verdade. A menina não pode ficar sozinha perto do rio. Por quê? Porque senão esse monstro pode atacá-la. Tá claro, esse processo de construção do mito. O mito também, né? Nós temos mitos belíssimos, né? Em verdade, a maioria dos mitos são belos, né? Então aqui eu trago uma deusa que eu gosto muito, que é a deusa Hestia, né? Que é a deusa do fogo sagrado do lar. Então, olha só, essa deusa, ela vai trazer todo o conhecimento do fogo, lembrando que o fogo foi uma das nossas primeiras, e não a primeira invenção, aquela invenção mais importante que nos permitiu ter uma humanidade como tal. Então, além do fogo, ela vai ter toda uma moral, todo um processo de conhecimento. Lembre-se, as sociedades elas formam mega computadores. Se no passado esses mega computadores estavam nos deuses, ó, a deusa Hestia não é só deusa do fogo, ela tem todo o sistema de moral, ela tem toda uma reflexão junto a ela. E hoje? Hoje o que que nós fizemos? Nós fizemos um processo de antropoformismo. O que que seria esse processo de antropoformismo? Nós tornamos a máquina a nossa semelhança, tá? Nós sempre fizemos isso. No passado, o que que nós fazíamos? Nós tornamos as forças da natureza, nós tornamos os deuses semelhanças do ser humano, tá? Isso nós sempre fazemos. E agora, nós estamos fazendo isso com a máquina. Então, como que nós estamos ensinando a máquina, em especial a IA? Nós estamos ensinando-a conforme nós aprendemos. Então, a máquina vai simular o nosso aprendizado, né? Ela vai simular as nossas sinapses. Olha que interessante, né? Como que você faz uma máquina que tenha uma inteligência artificial? Você utiliza
o nosso processo cognitivo, né? Então, na primeira imagem, você vai oferecer várias imagens do ex-presidente dos Estados Unidos, né? George Washington. Depois, a máquina ela começa a identificar, ela vai conseguir identificar quem é e quem não é ele, tá? Lembre-se que os nossos neurônios, eles têm eles estão conectados a vários outros neurônios, né? Isso faz com que nós tenhamos esta nossa inteligência. Da mesma forma, as máquinas elas estão sendo construídas dentro desses processos. São neurônios artificiais. Então, os algoritmos eles estão sendo construídos desta forma, né? Um exemplo disso é o chat GPT, né? Que ele faz uma transformação daqueles vários dados, né? Aos quais ele foi alimentado. Nós temos também os sites que eles vão construir imagens, que eles vão construir músicas, né? Então, eles vão comparar aquilo que já existe e eles vão tentar sempre criar algo novo, né? Além disso, como que as máquinas elas vão aprender? Elas vão aprender conosco, né? Sabe aquele like que você deu no nosso vídeo? Ah, isso é importante. Se você está aqui até agora, 31 minutos de vídeo, dá o like aí pro algoritmo ele saber que você gostou do nosso vídeo, né? Mas e aquilo que você também não dá like? O algoritmo ele vai sabendo aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Né? Se tem aquela sua amiga, né? Você fala, ah, não, para ela não vou dar like, mas você ficou muito tempo na foto dela. O algoritmo vai saber que ela chama a sua atenção, né? Por isso você irá ver bastante coisas dela. Tá claro isso? Então, o algoritmo vai aprender conosco. Então, olha só, ele aprende com uma enorme quantidade de dados, mas também ele aprende conosco, a partir dos nossos prazeres, aquilo que nos atrai, aquilo que nos dá raiva, mas nos chama a atenção, né? É um outro exemplo simples, né? Se você pesquisar uma viagem para Cancún, no outro dia não, quase que instantaneamente, já vai aparecer aquele monte de publicidade para você de agências de Cancún. Vai saber, olha, o professor Wilson, ele quer ir para Cancún. Vamos ler Morin e vamos continuar com o nosso paralelismo. Nos impérios e reinos antigos, os deuses de fato, a esfera teológico-política, constituem os grandes computadores que memorizam e sintetizam todos os dados morais, estratégicos, políticos de uma civilização. Esses grandes computadores reconstitui-se e regenera-se a partir do espírito dos magos, dos padres. Então, no passado, esses grandes computadores, onde que se mantinha o conhecimento da humanidade, estava presente nos deuses. E hoje? Hoje ele está presente onde? Nas máquinas. Nós modificamos. Se antes era lá no Olimpo, se antes era uma realidade metafísica, né? Hoje nós estamos trazendo para os grandes servidores, inclusive a religião, inclusive a fé, inclusive o ensino, tá? Onde vai estar esse vídeo? Esse vídeo vai estar presente nesses grandes servidores. Aqui eu vou utilizar de uma expressão do filósofo Deleuze, né, que ele fala que a filosofia é a capacidade de criar conceitos. Então, como se pouco reflete sobre filosofia e inteligência artificial, eu vou criar um conceito. Escreva aí nos comentários do vídeo se você gostou ou não deste nosso conceito. Eu vou chamar a inteligência artificial da
personificação, da condensação ou o ente do pensamento científico. Por quê? Porque se no passado nós iríamos condensar todo aquele conhecimento nesses deuses, nesses seres metafísicos, nesses seres da noosfera, agora nós estamos. E isso era feito de forma teológica, hoje nós estamos fazendo isso de forma científica. E o que é mais científico das coisas que nós criamos atualmente? A informática, o computador. Então, nós estamos colocando esse conhecimento dentro de máquinas, dentro de computadores, e esse computador, embora ele saiba sobre Sócrates, ele sabe de Sócrates de maneira científica, através de estatística, ou seja, ele vai comparar vários textos sobre Sócrates, talvez aquilo que eu queira ler de Sócrates, tá? Porque a máquina ela já consegue ver isso, né? Cada um é cada um e cada um vai ter os prazeres e fazer um texto especificamente para o professor Wilson, que pode ser diferente da professora Isabel. Se você quiser, né, testa lá no chat GPT e coloque aqui nos comentários. Antes um conhecimento teológico, hoje nós temos um conhecimento científico. Então, a máquina, a IA, é aquela que vai reproduzir essa forma de pensar. Continuando o nosso paralelismo entre IA e os deuses, a aristocracia na Grécia, a palavra aristocracia ela vem de aristóis, né, que são os bons, os excelentes, e kratos, que é regra, leis, governo, né? Então, a aristocracia é o governo dos bons, dos excelentes. E por que esse pessoal eles eram excelentes, eles eram bons? Porque eles eram descendentes dos deuses. Então, olha só, nós temos uma forma de governo e essa forma de governo ela vai ser mantida graças a uma tradição. Qual é essa tradição? A tradição mitológica, né? Então, os deuses favoreciam a aristocracia. Hoje, as grandes empresas, elas são ou da China ou dos Estados Unidos. Então, as grandes empresas de IA, né? Ou do comunismo ou do capitalismo, né? Nós temos para todos os gostos, né? Como que essas empresas, ou comunistas ou capitalistas, elas vão passar essa verdade a nós simples mortais, né? Aqui nós temos dois vídeos, né, muito interessantes para vocês verem e refletirem, né? O primeiro, ele fala como os algoritmos da inteligência artificial, eles podem perpetuar o preconceito, o racismo, o machismo na nossa sociedade. O segundo, como esses algoritmos, eles podem influenciar o processo democrático, as decisões políticas de um país. É, esse livro, né, que deu origem a esse filme de 2004, Eu, Robô, né, é uma outra reflexão que nós podemos fazer, né, sobre as leis da robótica, como que a IA ela deve se comportar para favorecer e não prejudicar a humanidade. Um outro termo que se fala muito hoje é do transhumano, né? Bom, voltando então ao, ao nosso paralelismo, né? Olha só, nós temos um conhecimento, esse conhecimento ele é perpassado através de algoritmos, esse conhecimento
ele está nas mãos de grandes empresas, ou estatais ou privadas, e esse conhecimento ele está impondo à nossa sociedade. Haja vista que hoje nós já temos sites que eles podem fazer música, nós temos plataformas que podem construir um vídeo ensinando sobre IA e filosofia, ensinando sobre Sócrates e Maêutica. Mas como será o nosso papel diante disso? Então eu faço um outro paralelismo, né? Olha só, antes essa verdade dos deuses, ela favorecia um grupo da sociedade, os aristóis, né? E esse grupo da sociedade, eles mandavam. No entanto, a filosofia, ela surge. Ou seja, pessoas começaram a viajar para a África, pessoas da África vieram para a Grécia. Nesse intercâmbio de culturas, as pessoas começaram a pensar, opa, mas se lá tem outros deuses, começaram a pensar em outras ideias. A partir do momento que as pessoas começam a pensar, começa a surgir um novo modo de pensar. E esse novo modo de pensar, que é a filosofia, faz com que surja um novo movimento político, uma nova forma de organizar a sociedade, que é a democracia. Ou seja, isso é um conceito que Morin chama de movimento recursivo. O que é recursivo? A causa é geradora de consequência, mas a consequência é geradora de causa. Então, por exemplo, a chuva, tá? Chove, a chuva cai, evapora, vai para as nuvens, condensa e volta. Causa geradora de consequência, consequência geradora de causa. A filosofia, ela faz com que tenha uma nova forma de organizar a democracia, ela faz com que haja mais reflexão, possibilita mais reflexão. E nesse movimento, uma vai dando força para a outra. Será que isso é possível? Será que diante da máquina, a máquina que já vai apresentar esse conhecimento pronto, tá? Essa máquina que vai trazer, gente, se hoje tem falhas, daqui a alguns anos as falhas serão mínimas. Talvez nós nem consigamos perceber as falhas da máquina, tá? Em uma banca de mestrado, alguém que fizer uma dissertação a partir de uma plataforma dessa, a máquina pode construir tão bem aquela dissertação para que aos olhos do orientador e aos olhos da máquina não, da banca, aquela dissertação esteja perfeita. E aí? Para que orientador? Para que fazer mestrado? Para que fazer doutorado? Qual será o futuro da humanidade? Aqui eu trago essa citação do mestre Sócrates. Para quem não viu, veja lá o nosso último vídeo. Nenhum Deus filosofa ou deseja ser sábio, pois já é. Pois já é assim se alguém mais sábio não filosofa, tá? Então os deuses não filosofam. Por que os deuses não filosofam? Porque eles já são sábios, eles têm todo o conhecimento. A máquina, ela tem todo o conhecimento? Talvez ainda não, mas ela pode ter, tá? O chat GPT, ele foi munido, né, de informações até 2021 e 22, né? Então, tudo que se tinha online foi usado para a sua construção. É muito conhecimento. Todo o conhecimento científico está presente nessa plataforma de inteligência artificial. Imagina daqui 10 anos. Então, qual será o nosso futuro? Qual será o nosso futuro da educação e o nosso futuro da humanidade? Isso
que nós queremos ver nesse nosso curso. Gente, se você chegou até aqui, você gostou, né? Espero que tenha gostado, tá? Porque é uma reflexão difícil. Eu tentei fazer um paralelismo de algo do passado com algo do presente. Então se inscreva no nosso canal, dá uma olhadinha lá nos comentários para você ver o nosso curso, em que a minha querida mestra, professora Isabel, e eu tentaremos fazer uma reflexão, se é possível, uma nova forma de pensar. Uma nova forma de pensar a partir desse nosso novo mundo em que a IA, o pensamento científico, ele está presente. Será que tem uma nova possibilidade? É isso, gente. Gostaram do vídeo? Então já ia lá, se inscreva no canal. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo em que falaremos sobre Heráclito. Tchau, tchau, beijos, até mais.